Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso programa A Hora do Milagre, para contato 020 7272 1010. Repito, 020 7272 1010. E aqui no meu canto esquerdo esse QR Code lhe dará acesso ao nosso WhatsApp e ali você poderá nos enviar o seu nome, seu pedido de oração, um problema que você esteja passando, o nome de um familiar, o nome da sua empresa, do seu cônjuge, e nós estaremos orando por você no final dessa programação. Inclusive, prepare aí um copo com água, pois no final dessa programação estarei orando para que Deus ele venha abençoar a sua vida financeira, as suas finanças, os seus projetos. Deus ele venha abençoar o seu casamento, a sua vida sentimental. Nos envie o seu pedido de oração, estaremos orando no final dessa programação, porque hoje, segunda-feira, nós temos em todas as nossas igrejas a palestra da prosperidade com Deus, onde nós fizemos uma aliança com Ele para que Ele venha te prosperar. Pois eu tenho a certeza que se você vier participar conosco aqui na nossa Catedral dos Milagres, Deus ele tem uma bênção esperando por você. Nós teremos reuniões às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e principalmente às 7h30 da noite, para que aconteça na sua vida o que aconteceu nesses testemunhos que nós vamos observar, nós vamos assistir agora, e eu voltarei com vocês logo após esses testemunhos. Eu vim de uma família totalmente submissa, né? É uma família assim que, além de pobre, era medrosa. E fui crescendo com aquela revolta dentro de mim. Então, quando eu tomei maioridade, eu fui para a capital de Minas, Belo Horizonte. Lá não deu certo, fui para o Rio de Janeiro. Aí vim para São Paulo, onde realmente eu conheci esse trabalho, que realmente mudou a minha vida. Eu cheguei no congresso totalmente derrotada, com meus filhos pequenos, passando dificuldade, morava de favor e trabalhava de doméstica. Tinha uma vida limitada, não podia comer tudo que meus filhos queriam, então não tinha o que oferecer para eles, mas sempre trabalhava, mas tinha uma vida regrada. Pior momento, o dia que mais marcou? Foi quando os filhos queriam leite ou comer uma bolacha diferente e eu precisava esperar que os patrão viessem final de semana para doar para eles essas coisas que eles sempre doavam para a semana. Isso revoltava muito. Eu cheguei assim. Eu tinha uma vida de miséria. Até os meus 20 anos eu vivi na miséria. Eu sou criado com os avós, nunca vi o meu pai. Vim conhecer a minha mãe quando eu tinha 20 anos. E nasci no norte, no estado de Alagoas. Durante esses 20 anos eu comecei a trabalhar novo. Com 8 anos eu já ajudava o meu tio na roça. Trabalhei sempre no pesado, na roça. E uma vida de miséria. Eu era criado com a minha avó tinha uma aposentadoria e eu lembro que essa aposentadoria dela durava 3 dias. Ela recebia hoje, durante 3 dias a gente comia. Os 27 dias do mês a gente passava fome. Com 20 anos de idade, um amigo meu veio aqui para São Paulo e me convidou. Falou que São Paulo é uma terra boa, de trabalho, de dinheiro. Realmente, é uma terra boa, de dinheiro. Só que eu vim aqui para São Paulo, esperando uma vida boa, e fui morar num barraco, na beira do córrego. Quando chovia muito, transbordava o córrego, invadia o barraco. Uma situação muito difícil. Foi um dia que eu saí para trabalhar e quando eu voltei, eu cozinhava comida e não tinha geladeira. Então eu falaram para mim que eu tinha que colocar as panelas de comida no chão para não estragar. E eu deixava a panela no chão de arroz, de feijão. Quando eu cheguei à tarde, choveu muito esse dia, quando eu cheguei as panelas estavam boiando dentro d'água. A água invadiu o barraco, água suja, e ali eu já não tinha quase nada e o pouco que eu tinha eu perdi. Perdi com a sujeira da água, tive que jogar fora, e sem falar que eu cheguei tarde e tive que tirar toda a água que estava no barraco, porque o barraco era mais baixo do que o piso. Uma vida de humilhação. Eu sempre trabalhei, bispo, eu sempre fui esforçado, mas quando a gente tem um espírito de miséria que acompanha a gente, não tem como a gente vencer. Na força do braço não vence. Hoje eu trabalho por conta, né? Para quem chegou aqui pedindo carona, vivendo de favor, né? Hoje eu tenho minha empresa própria. Hoje eu tenho 3 casas que é minha. Hoje eu tenho um carro, tenho moto. Para quem chegou aqui não tinha uma bicicleta, hoje tem habilitação AD.
Hoje não falta serviço para mim. Eu enxerguei a visão diferente que Deus me mostrou, que eu poderia estar fazendo o que eu fazia para eles, eu fazia para mim, para os clientes. Eu comecei a trabalhar por conta própria, de casa em casa. E hoje Deus me abençoou, eu tenho a minha cafeteria, tenho uma vida abençoada em todos os sentidos, tenho paz, tenho a minha casa própria, posso comer o que eu quiser e ajudar muitas pessoas. Depois da aliança, bispo, mudou tudo. A primeira coisa que mudou foi a minha visão. Eu sempre me via como um coitado, que eu não ia chegar em lugar nenhum, que eu era um Zé Ninguém, pelo fato de eu estudei só até a 4ª série. Eu tenho dificuldade para escrever algumas palavras. Palavra que tem S, que tem C, eu não sei escrever. Algumas eu sei, a maioria eu não sei. E eu tinha dificuldade para escrever, então eu achava que eu não ia chegar em lugar nenhum. Sem estudo, nordestino aqui em São Paulo. Só que a aliança com Deus mudou a minha mente. A primeira coisa que mudou foi a minha mente. Eu já não andava mais desanimado, já não andava mais preocupado. Eu passei a vir todo dia na igreja, eu vinha domingo a domingo. Tudo que eu via o homem de Deus falando, eu queria fazer, eu queria colocar em prática. Toda segunda, e fiz essa aliança com Deus. E Deus me deu a visão de eu abrir o meu próprio negócio. Foi quando eu abri uma oficina, comecei com um ajudante, e Deus foi abençoando, fui pegando mais funcionário. Hoje a gente tem um salão que cabe mais de 20 automóveis, num bairro nobre de São Paulo. Tem escritório no salão. Deus me deu condição de eu comprar uma casa própria. Eu moro numa casa de mais de 800 mil reais. A casa tem garagem para 4 automóveis, tem 4 banheiros. No barraco lá não tinha nenhum banheiro. Hoje tem 4 banheiros na minha casa. Tem um jardim na frente de casa, uma casa bem confortável, com ar-condicionado. Deus, ele mudou a história da minha vida. Hoje, eu não passo mais fome. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui trabalhar lavando prato num restaurante italiano, num bairro nobre de São Paulo. Hoje, eu levo a minha esposa para almoçar nesse restaurante. E só a mão de Deus, não tem explicação, porque na minha força, na força do braço, estudo eu não tenho, então é só aliança com Deus. Pois bem, como vocês puderam ver, Deus tem feito coisas maravilhosas, sinais e maravilhas no nosso meio. Ele vem prosperando, ele vem abençoando, abrindo portas e fazendo com que projetos sejam bem-sucedidos. E é isso que ele quer fazer na sua vida também. A palavra de Deus diz aqui no livro de Salmos, no capítulo 34, no versículo 4, 5 e 6, diz assim: Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. E é por isso que no dia de hoje nós estaremos buscando uma resposta que vem de Deus. Talvez você se encontre numa situação difícil, você precisa de uma intervenção divina, de uma resposta divina na sua vida financeira. E hoje, em todas as nossas igrejas, nós estaremos buscando essa resposta de Deus. Eu tenho certeza. Traga os seus documentos, traga os seus projetos. Eu tenho certeza que Deus ele vai te responder. Nós vamos agora a mais um intervalo e eu gostaria que você acessasse o nosso site centrodeajuda.com ou nos enviasse um e-mail através do centrodeajuda.uk
@uckg.com, e ali eu estarei orando por você. Se possível, prepare aí um copo com água, pois nós vamos a esse intervalo e voltaremos para o momento da oração. Tudo bem? Qual é o seu nome? Douglas. Douglas e? Miriam. Douglas, me diga aí, como que era a sua vida antes do pacto com Deus? Bispo, eu tive uma infância muito difícil, de humilhação e miséria de fato e verdade. Eu já cheguei a pegar papelão e ferro velho para poder ter o que vestir. Isso com 9, 10 anos de idade. A gente ganhava cesta básica de parente, às vezes até estragada, podre. Então, no máximo, o que eu pensava da minha vida, eu vou ter um trabalho digno, vou conseguir pagar minhas contas, vou ter uma vida de dignidade. Quando eu conheci o pacto, através da minha mãe, quando eu cheguei aqui na igreja, a minha vida mudou totalmente, porque abriu a minha mente. Então eu aprendi que se eu colocasse o pé, Deus daria o chão em qualquer oportunidade que eu tivesse. Então eu já tive um sinal ali, eu trabalhava em uma das maiores seguradoras aqui do Brasil, eu participei de um recrutamento que mais de 100 pessoas comigo, todas tinham curso superior, eu não tinha. E eu passei nessa vaga. Eu falei, peraí, eu tenho que ser cabeça, eu não posso ser cauda. Eu não posso desperdiçar essa oportunidade que Deus está me dando. Depois que eu tive um encontro com Deus, de fato e verdade, com 19 anos eu já me tornei empresário. Eu já tinha uma loja de motos esportivas, né? De alta cilindrada. E ali foi só o começo. Deus abençoou com a segunda fonte de renda. Eu comecei com locação de embarcações. Uma ideia totalmente do Espírito Santo, porque é uma coisa totalmente diferente do que eu sempre trabalhei. E arrebentou desde o início. E eu já tinha uma pequena experiência, porque eu comprei uma loja falida. Mais de 3 meses de aluguel atrasado, contas de água, luz. Em 3 meses ela já estava tudo ok, dando lucro. Já. Então, ali eu falo, o Espírito Santo ele é extraordinário, porque ele nos dá direção para coisas que jamais a gente seria capaz de fazer sozinho. Eu não tenho faculdade, eu não tenho estudo, eu não tenho nada. E é totalmente direção que vem do alto, e tudo arrebenta. Quando veio a pandemia, essas épocas ruins, foi os anos da minha vida que eu mais prosperei. Eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida quando o mundo inteiro estava perdendo dinheiro. Aí veio a terceira fonte de renda, a gente abriu uma loja de jet ski, a gente oferece manutenção para motos aquáticas, e em 3 anos ela se tornou nossa principal fonte de renda, superando o lucro de todas as outras. E eu conheci ela aqui no pacto, a gente se casou esse ano, então é uma vida completa. Para quem não tinha nada, a gente tem recebido tudo. Para quem não tinha o que comer, hoje eu abro a geladeira, eu escolho o que eu quero comer, eu sento no restaurante mais caro, se eu quiser comer eu como. E o Espírito Santo é o principal, a gente faz a obra junto, a gente participa aqui de grupo de evangelização da igreja, e tudo que a gente prospera, a gente quer sempre fazer mais e mais pela obra. A gente se torna uma fonte, a gente consegue mais, a gente quer dar mais e fazer mais. E Deus dá muita direção. Arrebentou. Deus abençoe mais e mais. Qual é o seu nome? Gabriel Bispo. E? Carolina. Qual foi a mudança que houve na vida de vocês depois do pacto? Bispo, houve bastante mudança, né? Porque eu cheguei aqui no pacto depressivo, crise de ansiedade e vivendo uma miséria imensamente, né? Inclusive, a gente procurava coisa para comer em casa e não achava. E, através do programa de televisão, né? Eu vi que tinha, né? Uma saída para mim, né? Eu vi o testemunho e eu resolvi fazer o teste, né? Inclusive, né, foi no começo do ano também, né? E aí nisso, eu vindo na segunda-feira, né, eu já consegui dormir, né, coisa que eu não conseguia antes, né? E aí eu fiz uma aliança com Deus, né, através do congresso. Deus foi dando uma direção e foi mudando dia após dia minha vida. Você chegou junto com ele? Não, eu já era, foi através de um convite. Mas eu tinha uma vida muito limitada, porque eu me apoiava muito no meu conhecimento. Na época eu estava estudando engenharia civil, acabei me formando como engenheira, mas nada. Então o que me restou mesmo foi o pacto.
Foi fazer uma aliança com Deus. Eu consegui receber direcionamento, sabedoria do que eu tinha que realmente fazer. Porque muitos profissionais falam, não, quando eu me formar eu vou conseguir conquistar, mas não é bem assim. Se não for através da fé e a perseverança, a gente não consegue. E meus caminhos estavam todos travados. Como que está a vida hoje de vocês? Bispo, mudou muita coisa, né? Deus deu a direção da gente abrir a empresa, né? Eu não conhecia ela na época, né? Então, eu abri a empresa, a gente fornece obra civil, né? Para todo o estado de São Paulo, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem o carro próprio da empresa, a gente comprou o nosso apartamento, né? A gente tem também o nosso carro próprio, né? Deus foi dando direção dia após dia e, graças a Deus, a gente não abençoa, né? Aliás, Deus não abençoa somente a nossa vida. Através da gente também abençoamos outras famílias, né, que são os nossos funcionários, né? E graças a Deus vem dando tudo certo. Continuem firmes com Deus e coisas maiores virão. Deus abençoe, tá? Sonhos e projetos abandonados. Dívidas, apreensão diante da instabilidade do mercado financeiro, desmotivação e sentimento de fracasso. Têm sido os companheiros em sua jornada? Qual tem sido a situação da sua vida financeira até aqui? A Palestra da Independência Financeira é uma oportunidade para todas as pessoas que almejam escrever um novo capítulo para suas vidas. Um lugar onde você irá aprender a resgatar os sonhos e projetos abandonados e receberá a visão que o fará dar um salto em sua vida. Participe da Palestra da Independência Financeira toda segunda-feira às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé com todas as pessoas que participam conosco dessa programação. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha consagrar esta água, cada molécula, cada partícula dessa água seja assim consagrada, abençoada pelo Teu poder, e que o Senhor possa assim transformar, mudar a estrutura dessa água. Meu Deus, e quando nós bebermos, que aqueles que se encontram em meio em problemas financeiros, meu Pai, esse empresário que vem passando por um processo de falência, essa pessoa que está enfrentando agora uma causa na justiça, que vive, meu Deus, postergando, meu Pai, o resultado, a resposta final, o veredito final, eu te peço por essa pessoa que está desempregada, em meio a dívidas, sem ter condições de pagar, que quando nós bebermos desta água, que o Senhor venha trazer uma solução, o Senhor venha trazer a direção para esse problema. Oro também por esses casais, essas pessoas que se encontram em meio a problema de litígio, de separação e divórcio, brigas constantes dentro de casa, essa pessoa que não sabe mais o que fazer para encontrar a felicidade, pois já tentou de tudo, meu Deus, já usou de todos os meios, tentando encontrar, meu Pai, a sua alma gêmea, mas ela não consegue, ele não consegue. Eu oro, eu te peço, que quando nós bebermos desta água, que haja a manifestação do teu poder para prosperar, abrir as portas, fazer os projetos serem bem-sucedidos, que haja reconciliação nesse relacionamento, que essa pessoa que se encontra em meio à solidão, ela possa encontrar, meu Deus, o parceiro ideal, a parceira ideal, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, beba dessa água aí agora e receba um milagre nessa hora. Pois bem, eu tenho a certeza que neste momento o milagre já chegou até você e você vai passar a ver os resultados dessa oração curta, simples, mas de fé. E se você crê, o milagre ele já chegou até você. Mas eu gostaria de lhe convidar para já neste domingo estar conosco aqui na nossa Catedral dos Milagres, onde nós estaremos tendo reuniões às 7h30 da manhã e às 10 da manhã,
determinando que você e a sua família sejam abençoados. Sim, se você deseja saber o nosso endereço é 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, e você é um convidado nosso todo especial. No mais, de onde quer que você esteja participando conosco, tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, que Deus abençoe a todos e que recebam um milagre neste momento.